Pronto, Isso. Pronto, começou a gravação. Vamos começar novamente. Ótimo. Tá? Desejar mais uma vez boa noite a todos e todas. A gente está começando hoje o evento A Desconstrução do Conceito de Mutação Constitucional, que é mais um evento realizado pela OAB Vitória da Conquista, com a finalidade de promover os advogados, estudantes de direito e os operadores de direito também da subseção de Vitória da Conquista. Como eu comentava antes, além do papel de defesa da advocacia, eu destaquei a autorização da implantação da segunda vara de família e da segunda vara de fazenda pública aqui em Vitória da Conquista, que é uma batalha antiga da subseção, e a necessidade da advocacia. A gente também tem essa missão de capacitar os advogados da subseção. Queria agradecer hoje o nosso presidente Ivalmar Garcês pela confiança na realização do evento. Ivalmar pediu desculpas por não estar participando com imagem e com áudio, porque ele estava com um probleminha de garganta. Então, ele pediu que eu conduzisse hoje representando a subseção. E agradecer também a doutora Cíntia, que é juíza do trabalho e professora aqui em Vitória da Conquista, pelo constante diálogo com a AB. Ela nos procurou para realizar esse evento e a gente agradece muito essa parceria. E a doutora Cíntia também vai compor comigo essa mesa alta virtual dentro do nosso evento hoje. Eu vou apresentar nossos palestrantes, que também vão realizar o lançamento de um livro hoje, que é o livro Mutação Constitucional, História e Crítica do Conceito. E aí eu já passo a palavra para a doutora Cíntia e após a gente vai apreciar as palestras de hoje. Hoje a gente está na companhia do professor mestre João Paulo Soares e Silva, que é mestre em Direito pela UniFG, professor de Direito Constitucional da graduação em Direito da UniFG, membro associado da Rede Brasileira de Direito e Literatura, a RDL, e membro do Centro de Estudos sobre Acesso à Justiça, CAJU, é também advogado. E também estamos na companhia do professor doutor Flávio Barbosa Quinaldi Pedron, advogado e sócio do escritório Pedron Advogados, é doutor e mestre em Direito pela UFMG, professor adjunto do mestrado em Direito da UniFG e professor adjunto da PUC Minas, da graduação e pós-graduação. É professor titular do IBMEC também. Vou passar a palavra para a doutora Cíntia e após a gente pode passar nossos palestrantes também. Boa noite a todos. Eu vou falar muito brevemente, eu só quero realmente agradecer ao presidente Ivalmar, doutor Marcelo, que faz parte da diretoria, e ao AB de modo geral, né? Todas as vezes que está nos apoiando nesse evento e que está nos dando esse suporte para realizar esse evento na noite de hoje. Como bem falou o doutor Marcelo, eu sou juíza do trabalho, mas me interesso também por outras áreas do direito, porque estava aqui agora falando com o meu orientador no mestrado em Direito, e meu colega aqui, João Paulo, irmão de orientador, né, que foi o nosso pai, nosso irmão de mestrado, né, fomos colegas de mestrado, colegas de orientador, colegas de grupo de pesquisa, e aí eu conheço o trabalho de ambos e sei que esse trabalho, que é justamente resultado da dissertação de mestrado de João Paulo e da tese de doutorado do Dr. Flávio, eu posso dizer que essa é uma obra muito interessante que vai atrair a todos que são do ramo do direito em geral. Até porque o direito constitucional é a base, né, o pilar de qualquer outro tipo de ramo da dogmática jurídica. Enfim, eu só posso falar que aproveitem, extraiam o máximo que puderem dessas duas peras, que são excelentes. Compre o livro, porque está excelente também. Eu já tenho o meu e quero meus autógrafos, mas por enquanto a pandemia não permite, né? Então a gente só faz agradecer novamente a ordem e realmente passar a palavra novamente para o doutor Marcelo, para que vocês curtam e apreciem nossos palestrantes. Hoje aqui eu só vim para assistir e aplaudir. Boa noite a todos. Obrigada novamente, Marcelo e Ivalmar. Obrigada ao AB por essa parceria que, se Deus quiser, vai ser eterna. Boa noite. Obrigado, doutora. Eu vou deixar à vontade tanto o doutor Flávio como o doutor João, quem quiser começar. Eu acredito que vocês já tenham um bom diálogo, né? Autores do livro junto, palestras juntos também. Então, eu vou deixar vocês bem à vontade e vou ficar aqui apreciando a palestra hoje. Ok, boa noite.
Boa noite a todos presentes. Eu acredito, até pela lógica da fala e por uma questão de hierarquia, né, Cíntia? Eu me manifesto primeiro e aí a gente deixa a fala do professor Flávio para ser a grande conclusão, tá? Eu quero, bom, antes de qualquer coisa, agradecer ao convite, agradecer a Cíntia, a OAB Conquista, tanto na pessoa do presidente Valmar, quanto na pessoa também do doutor Marcelo, e agradecer a presença de todos vocês. Eu vejo, inclusive, aqui alguns nomes conhecidos da própria UniFG. Como Cíntia bem disse, essa pesquisa ela é uma pesquisa que se inicia na tese de doutorado do Flávio e que é construída com novos aportes e com uma espécie de atualização na minha dissertação, e aí juntos fizemos o lançamento desse livro, que saiu agora no final de 2020 pela editora Conhecimento. Mutação Constitucional, História e Crítica do Conceito, e aí talvez a primeira fala, a primeira observação sobre o tema e sobre a ideia de desconstrução da mutação constitucional é que, na verdade, o nosso tema de fala hoje é a desconstrução. Então, não somos defensores da tese. Pelo contrário, nós buscamos refletir, né? Refletir sobre alguns aspectos do tema, sobre alguns aspectos da jurisdição constitucional, de forma geral, e da mutação, para buscar desconstruir essa ideia de mutação e sustentar que a aplicação da mutação constitucional ela é equivocada no nosso contexto constitucional. E aí, nesse sentido, o primeiro passo talvez seja relembrar o que é uma mutação, né? Ou pelo menos o que se diz que é uma mutação constitucional. Por quê? Porque esse conceito, que é um conceito que tem origem lá no direito alemão do início do século XX, é um conceito que na nossa dogmática constitucional é corrente, né? Ele é prática corrente, ele é utilizado pelo STF recorrentemente como fundamento de decisão, mas, curiosamente, mesmo lá na Alemanha, onde o conceito foi criado, onde é o berço do conceito, isso já foi descartado, isso já foi superado. Então, é de se questionar por que aqui no Brasil a mutação constitucional ainda é benquista pelos manuais de direito constitucional, enfim, pela dogmática, como ela é tão reproduzida nos julgamentos do STF e, enfim, em todo esse nosso sistema jurídico, provas de concurso público, o próprio exame da OAB, enfim. E aí, talvez o primeiro ponto seja se compreender que a conceituação dada de mutação constitucional, ela é inconsistente tanto dentro da lógica interna do STF, quero dizer, dentro dos próprios julgamentos, né, em um comparativo entre julgamentos do STF, até mesmo nas falas de um mesmo ministro, e como também há uma inconsistência entre aquilo que é dito no STF, aquilo que é defendido como mutação constitucional e aquilo que lemos e que os estudantes de direito aprendem nas cadeiras de direito constitucional como sendo mutação constitucional. Na minha visão, as duas equivocadas, né? Uma não menos equivocada do que a outra, mas salta aos olhos o fato de serem conceitos realmente distintos, o que nos faz questionar o que de fato está sendo aplicado pelo STF, que fundamento de decisão é esse, que se chama de mutação constitucional. Veja, de acordo com aquele conceito, que é o conceito mais difundido, né, com aquele conceito que é o mais reproduzido
nas obras de dogmática de direito constitucional aqui no Brasil, a mutação constitucional ela seria uma alteração de sentidos. Se muda o significado, se muda o alcance da norma constitucional sem que haja uma alteração no texto. Então, eu não tenho uma alteração formal na Constituição, mas o conteúdo normativo da Constituição seria modificado pela via interpretativa. Perceba, eu tenho aqui, então, uma diferenciação entre o que é um sistema formal de mudança, né, um sistema de reforma constitucional, e aí nós temos as reformas constitucionais e a determinação constitucional para isso lá no artigo 60, e esse sistema de mudança informal que é chamado de mutação constitucional. E é comum que se diga que essa mutação constitucional, que é sempre trazida com uma ideia de evolução, né, como se a mutação necessariamente fosse uma evolução, que ela se manifestaria de duas formas, né? Haveria a possibilidade de duas formas distintas de manifestação: a mutação pela via da interpretação e a mutação introduzida por uma modificação na legislação infraconstitucional. Bem, essa segunda ideia de uma mutação constitucional, ou seja, de uma modificação no comando normativo da Constituição, por via de mudança na legislação infraconstitucional, já é uma ideia que vai encontrar uma dificuldade muito grande no nosso contexto, que é um contexto de uma Constituição rígida e democrática. Por quê? Porque se eu compreendo, se eu aceito que uma mutação constitucional pode acontecer pela legislação infraconstitucional, ainda compreendendo esse conceito de mutação, ou seja, se eu admito que a introdução ou a alteração de uma lei infraconstitucional tem o poder de modificar a forma como se interpreta o texto constitucional e tem o poder de modificar a norma constitucional, eu desconsidero o escalonamento hierárquico, que coloca a Constituição como o topo, né, hierarquicamente falando, apesar daquela história de pirâmide de Kelsen também ser um outro problema, mas desconsidera a ideia de supremacia constitucional e isso vai colocar em xeque todo o sistema de controle de constitucionalidade. Por quê? O primeiro dos postulados para que haja um sistema de controle de constitucionalidade é exatamente a compreensão de que há supremacia constitucional. Isso é exatamente uma surpresa? Não, não deveria ser. Por quê? Como eu disse lá no início, a ideia de mutação constitucional surge na Alemanha no início do século XX. E lá na Alemanha do início do século XX, quando essa ideia é criada, a supremacia constitucional, o sistema de controle de constitucionalidade e a ideia de um escalonamento hierárquico, nada disso existia. No Brasil de 2020 existe, mas naquela Alemanha não existia. Perceba, então, que lá na Alemanha, os alemães já perceberam, já compreenderam que a mutação constitucional, ela não se adequa a um sistema democrático, a uma Constituição democrática. Tanto é que lá na Alemanha, isso foi abandonado. Mas, curiosamente, no Brasil, não. E a ideia de mutação constitucional é reproduzida acriticamente nos manuais de direito constitucional, reproduzida acriticamente no STF. A mutação por via da interpretação, que vai assumir um contorno um tanto quanto diferente, mas não menos problemático, ela seria, de acordo com essa mesma dogmática, um processo natural, decorrente de mudanças sociais, que seria reconhecido pelo tribunal. Então, eu tenho mudanças no seio social, eu tenho alterações no contexto social, ou, como se queira, na realidade. E essas alterações no contexto social
fariam com que o mesmo texto passasse a ser lido de uma outra forma. Num processo lento, num processo gradual. E então, depois que isso se concretiza dentro do seio social, onde a aplicação é feita, a mutação seria reconhecida pelo tribunal. Veja, esse é o conceito que nós vamos encontrar em, arrisco arbitrariamente, o número de pelo menos 95% dos manuais de direito constitucional no Brasil. Inclusive, aqueles que são escritos ou coescritos por autores que hoje ocupam cadeiras no STF. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, só como exemplo. No entanto, essa justificação teórica de se entender que modificações no prisma social, né, que é a justificação teórica da mutação constitucional, guarda uma relação com a atualização da Constituição, isso vai ser reconhecido pelo STF, mas vai ser aplicado pelo STF de formas um tanto quanto enviesadas. E é a isso principalmente que quero chamar a atenção. No livro, nós fazemos uma abordagem de uma forma mais compassada e de uma forma mais contextualizada de todas as vezes que o STF utilizou o argumento de mutação constitucional como fundamento de decisão. E aí, em cada uma delas, né, existem comentários sobre o caso, demonstrando como que aquela decisão, de certa forma, é arbitrária e antidemocrática. E ao longo da pesquisa, o que nós percebemos é que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado o argumento de mutação, esse argumento de atualização da Constituição, como, além de utilizar isso arbitrariamente, mas como uma espécie de trunfo argumentativo. Para todas as vezes em que o tribunal pretende dar uma nova interpretação ou dar uma nova norma constitucional, se saca a mutação constitucional e se diz, olha, o texto da Constituição realmente diz uma coisa, mas houve uma mutação constitucional e a partir de agora nós vamos entender essa outra coisa. E aqui eu chamo a atenção ao fato de que no conceito da dogmática se fala em reconhecimento. A alteração aconteceu no seio social e é reconhecida, declarada pelo Supremo. Na prática, não é isso que tem feito o tribunal. O tribunal tem realmente proposto, né, tem dado uma nova norma constitucional, tem agido como legislador constituinte. E aí se abandona essa ideia de alterações no meio social e que são reconhecidas pela Corte, e a Corte passa a propor uma nova norma constitucional, a criar a Constituição, chamando essa alteração de mutação constitucional, o que é uma atividade obviamente arbitrária e obviamente antidemocrática. Para ilustrar e não ficar aqui tão somente no campo de falas, eu cito dois exemplos. Tá? O primeiro dos exemplos, a reclamação número 4335 do Acre. Nessa reclamação, em que, apesar de não ser o ponto principal da reclamação, mas passa a ser debatido dentro do Supremo, a abstrativização do controle difuso e a própria dinâmica do controle de constitucionalidade difuso e concentrado. Nessa reclamação 4335, o ministro Gilmar Mendes defende a ideia de que um sistema mais novo, um sistema mais atualizado, um sistema mais amadurecido, enfim, um sistema melhor, na sua visão, de controle de constitucionalidade, teria sido incluído na história constitucional brasileira quando se criou o controle concentrado, a saber, pela figura da representação de inconstitucionalidade em 1965. E na visão do ministro Gilmar, nesse julgamento,
a criação do controle concentrado tornaria antiga, tornaria inusual, tornaria desatualizada e, portanto, carente de uma reinterpretação o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. E aí ele vai defender, então, que o inciso 10 do artigo 52 precisa ser reinterpretado porque o STF tem uma tendência a dispensar a participação do Senado Federal no controle difuso. O que diz o inciso 10 do artigo 52? Vai estabelecer que compete ao Senado a suspensão, no todo ou em parte, de uma lei que tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em decisão definitiva. Então, no controle difuso, o Senado Federal é aquele que transforma os efeitos interpartes em efeitos erga omnes. Mas na visão do ministro Gilmar, isso seria desatualizado, isso seria ruim, e essa norma precisaria ser reinterpretada no sentido de que não mais o Senado faria a suspensão, e sim o próprio STF, retirando, portanto, competência constitucional do Legislativo e trazendo o próprio STF para si, no Executivo. Tudo isso sem que haja nenhum indício constitucional, sem que haja nenhum indício infraconstitucional, nem reiteradas práticas, nada que justifique essa nova interpretação. Inclusive, nesse mesmo julgamento, um outro ministro faz um levantamento de quantas vezes o Senado tinha sido, nos últimos anos, inclusive naquele mesmo ano, instado a se manifestar. E, inclusive, se manifestado. Nesse mesmo sentido, mas um pouco mais além, cruzando talvez todas as linhas, no mesmo julgamento vai o então ministro Eros Grau, que chega a propor um novo texto para a Constituição, dizendo também que está fazendo uma mutação constitucional. Sobre o argumento de que o Senado não agiria, de que o Poder Legislativo seria inerte e que, portanto, o STF teria que ser o poder de vanguarda, o órgão de vanguarda. O ministro Eros Grau, ele propõe um novo texto. Ele vai dizer que na mutação constitucional se caminha de um texto para um outro texto. E aí? Ele, de fato, dá um novo texto no seu voto. Ele dá um novo texto para o inciso 10 do artigo 52. E onde lemos que compete privativamente ao Senado suspender a execução em todo ou em parte da lei, o ministro Eros Grau vai defender, então, que o novo texto deva ser compete privativamente ao Senado dar publicidade à suspensão efetuada pelo STF, reduzindo a participação do Senado no controle a um mero órgão de divulgação da decisão do Supremo Tribunal Federal. O segundo exemplo, esse mais recente, apesar de o ministro Gilmar Mendes, no final do ano de 2017, ter resgatado esse argumento no julgamento de 2 ADIs. Mas, no ano de 2016, ao julgar o habeas corpus 126292, que é aquele habeas corpus que abre toda a discussão sobre a execução da pena em segunda instância, sobre o princípio da presunção de inocência, e que dá aso às ADCs, ADC 43, 44 e 54, esse talvez seja aquele que é o limite, o suprassumo, o máximo do absurdo em uma mutação constitucional. Porque nesse julgamento, a defesa é que esse mecanismo informal, né, que permite a transformação do sentido da Constituição, poderia inclusive alcançar o princípio da presunção da inocência, inciso 57 do artigo 5º, que não pode ser alcançado, inclusive por reforma, por se tratar de cláusula pétrea. E nesse julgamento, do julgamento do habeas corpus 126292, a defesa é de que não ofende o princípio da presunção de inocência a execução da pena em segunda instância. O argumento para isso
a existência de uma mutação constitucional. Reiteradas práticas? Não. Nesse julgamento, e aí o julgamento é do ministro Luiz Roberto Barroso, o argumento é de que a mudança se faz numa nova percepção do que deve ser considerado justo, uma percepção do ético, uma percepção do correto, que é uma percepção particular do julgador, e não uma percepção de princípio. Perceba que nos dois casos, tanto na reclamação 4335 quanto no HC 126292, e em todos os outros, mas vinculados a esses dois, pelo menos 3 características são compartilhadas. Primeira, arbitrariedade da decisão. Segunda, violação de um princípio fundamental da Constituição. No segundo caso, o princípio da presunção da inocência. No primeiro caso, a separação de poderes. E terceiro, esse talvez o que eu gostaria de chamar a atenção, um descolamento daquilo que é afirmado pelo STF com aquilo que é repetido acriticamente pela dogmática mais corrente de direito constitucional. Essas faces, que são faces de uma mutação constitucional à brasileira, praticada pelo STF, essa mutação, ela é não reconhecida, ela é constituída pelo tribunal, ela é feita pelo STF. E quando o STF dá à Constituição o sentido que ele quer, das palavras da Constituição o sentido que ele quer, ele se torna dono da Constituição. Ele se torna detentor da função de poder constituinte de reforma e modifica a norma constitucional. Qual o argumento para isso? Um trunfo. Mutação constitucional. Aliás, dentro da doutrina brasileira, é possível encontrar autores, inclusive autores de grande relevância, que definem a mutação constitucional e que apontam a mutação constitucional como um poder constituinte difuso. Naquela sistematização entre poder constituinte e poderes constituídos, ou poder constituinte originário e poder constituinte derivado, reformador, decorrente, revisor, haveria um outro, poder constituinte difuso, que seria a mutação constitucional. E, nesse sentido, a mutação é posta ao lado do poder reformador, só que sem a previsão constitucional do poder reformador, sem a legitimidade democrática do poder reformador e sem os próprios limites constitucionais estabelecidos pelo artigo 60, que a reforma formal possui. E aí, a mutação constitucional vai se tornar um poder de fato, e não um poder de direito. Ela vai se tornar uma figura capaz de fazer uma reinterpretação de fora da Constituição. Ela precede a Constituição, ela não pode ser regulamentada pela Constituição. Ela entra em um paradigma de soberania, dentro e fora da Constituição, porque apesar de estar no rito constitucional, pode mudar a ordem, pode mudar a Constituição. O problema é que a aplicação dessa teoria estabelecida e defendida e reproduzida pelo Supremo Tribunal Federal coloca essa mutação constitucional ou melhor dizendo, essas mutações constitucionais, porque são conceitos estranhos e descolados, como um argumento de tanta relevância jurídica que ela se torna capaz de burlar e modificar a integridade do direito, ocupar o lugar da norma constitucional, afastar a Constituição, determinar o que é o ordenamento constitucional. E isso simplesmente ignora que a Constituição de 1988 estabelece um Estado democrático de direito. Que a Constituição de 88 estabelece um desenho institucional que traz exigências normativas de participação democrática.
Ainda que não sejamos, pretendemos ser um dia uma democracia deliberativa, para citar o Habermas, mas existem exigências normativas de participação que a mutação constitucional simplesmente tem burlado, tem descumprido, tem desconsiderado. E aí é importante se compreender que se o Constituinte toma uma decisão, e essa decisão é positivada na Constituição, o STF, que é o guardião, não pode alterar o conteúdo dessa decisão pelas suas convicções, seja pelas suas convicções jurídicas, políticas, filosóficas, artísticas, seja pelo que um ou outro ministro entende que é a vontade da população ou a voz das ruas. O papel do STF é de guardião, de protetor da Constituição e não de dono da Constituição. Não podemos permitir que o STF seja um Humpty Dumpty, para citar algo que gosta tanto o Lênin Streck. Na verdade, o que nós temos é o STF devendo interpretar a Constituição à luz dos princípios e à luz do paradigma constitucional. E, para isso, é necessário que exista controle, é necessário que exista limitação e é necessário que existam critérios bem estabelecidos em uma teoria da decisão. Porque isso é o que vai estabelecer e defender a coerência e a integridade do nosso sistema. Bom, é por esse conjunto, talvez introdutório de reflexões, que eu gostaria de deixar para os senhores, que nós sustentamos, sim, que a mutação constitucional não é um meio legítimo, não é um meio democrático, não é um meio juridicamente aceitável de alteração de normas constitucionais, inclusive não pode ser utilizada como fundamento de decisão. E não pode ser utilizada como fundamento de decisão nenhuma das versões, nem essas versões enviesadas, que vez ou outra são citadas por diferentes ministros do STF, nem a versão que é repetida e reproduzida sem uma maior reflexão dessa dogmática. A mutação constitucional é uma construção deslocada do seu tempo. Hoje ela é aplicada como algo completamente deslocado do seu tempo e algo que é inservível ao que propõe a Constituição de 88. Por isso ela deve ser abandonada. Essas são talvez as linhas gerais. Eu vou encerrar aqui a minha fala, devolver a palavra à mesa e aí fico à disposição dos senhores para conversarmos um pouco mais. Obrigado, doutor João. A gente agradece pelas palavras. Muito interessante a reflexão, inclusive o posicionamento firme, né? E o abandono da mutação. Eu me lembro muito de minhas primeiras lições na faculdade, de há alguns anos, onde minha professora, ela comentava, eu nunca me esqueci, uma das coisas de primeiro semestre que eu nunca me esqueci, comentava sobre a questão de que o direito normalmente ele não acompanha de imediato as alterações da sociedade, né? Ocorrem as alterações e após o processo legislativo, a mudança nos entendimentos judiciais, eles tentam correr atrás das mudanças que ocorreram. Mas a gente vê também que às vezes ocorre uma tentativa de se antecipar por um mau uso dos institutos do direito. Achei bem interessante a reflexão trazida hoje. Vou passar a palavra para o doutor Flávio, para a gente ver para a palestra dele, e após isso a gente pode abrir para perguntas e também para o lançamento do livro. Okay. Muito obrigado, doutor Marcelo, muito obrigado à OAB Vitória da Conquista por essa oportunidade de interlocução e, principalmente, muito obrigado mais uma vez, eu não vou nunca me cansar de agradecer a essas duas pessoas maravilhosas que o mestrado da UniFG me presenteou como orientador deles, a doutora Cíntia e o doutor João Paulo, que são aqui alunos de extrema competência, extrema genialidade
e que fazem com que, então, o meu trabalho como orientador ele seja um trabalho muito mais fácil. É muito fácil você orientar pessoas geniais, Marcelo, né? É muito fácil quando o trabalho vem pronto, quer dizer, você dá uns toques, mas funciona exatamente assim, funcionou com o João Paulo, funcionou com a Cíntia, porque são pessoas geniais. E de, né, gênios, a gente espera desafios. E exatamente o João Paulo aceitou o desafio de participar nessa construção ou reconstrução da minha tese de doutorado, agora na forma dessa desconstrução do projeto de mutação constitucional. O João Paulo, e eu vou resgatar só alguns pontos importantes da fala do João para eu poder fazer a minha complementação. Né? Se eventualmente alguém está chegando após o início da fala do João, nem ele, nem eu, nem tampouco a obra se destinam a endossar a teoria da mutação constitucional. Essa teoria ela se tornou popular no Brasil, e só no Brasil, porque, como o João colocou muito bem, é uma teoria que vai ser abandonada na Alemanha, ela surge na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, é popularizada no segundo pós-guerra e abandonada no segundo pós-guerra. O que eu quero dizer, gente? Não existe um autor de direito alemão, após 1950, que defenda a possibilidade de existência de mutações constitucionais. E aí entra o ponto. A teoria da mutação constitucional ela não foi exportada para nenhum país do mundo, a não ser no Brasil. E ela chega no Brasil de uma forma muito estranha. Ela chega no Brasil no final, na verdade, da década de 70, início da década de 80, por construções doutrinárias, e a partir da Constituição de 88, ela começa a se tornar uma realidade. E aí a gente se pergunta se a teoria da mutação, que de certa maneira é tão naturalizada nos nossos manuais, é uma teoria tão boa, por que o resto do mundo não adotou? Eu costumo dizer que quando algo é inventado e se esse algo é bom, ele é vendido em escala mundial. Longe de mim, por exemplo, dizer que a Coca-Cola é boa, mas você encontra ela numa birosca no meio do sudoeste da Ásia. Você vai achar lá uma birosca vendendo Coca-Cola. E, curiosamente, a teoria da mutação constitucional ela foi rejeitada no resto do mundo inteiro e, de repente, ela foi abraçada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso gerou toda uma dogmática, toda uma doutrina manualesca, repetir de maneira crítica um conceito que, desde a sua raiz, é um conceito absolutamente autoritário. Só que tem um problema. Esse conceito, então, ele é uma mentira, mas ele é uma mentira contada já há tantas décadas que o direito constitucional brasileiro assumiu como verdade. O direito ele é repleto de fantasias, de unicórnios, de bichos-papões ou de coisas estranhas, e que muitas vezes o aluno entra para o curso de direito ouvindo essa baboseira e, mais triste, sai do curso de direito repetindo essa baboseira por aí. E por quê? Porque isso é, de certa maneira, massacrado na cabeça dele e repetido por conta de uma porcaria, de uma doutrina absolutamente concurseira. Isso está na prova da OAB, a GV cobra. Isso está na prova de concurso público. E, se você não souber, você não vai, eventualmente, passar. Se você fizer um levantamento, as principais provas de concurso dos últimos 5 anos cobram pelo menos uma questão de mutação constitucional e uma questão absolutamente acrítica. Uma questão que, se você problematizar, você erra, porque exatamente a coisa foi feita para você não pensar, você engolir, repetir e seguir. E esse é o problema. Essa é a perversidade que a gente quer desmascarar. Observem que aqui eu estou sendo um pouquinho mais agressivo que o João. Eu não estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal está errado. Eu não estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal desconhece o DNA nocivo da teoria da mutação constitucional.
Eu estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal está dando a mínima para isso, porque isso serve a uma agenda do Supremo Tribunal Federal. E, a partir desse momento, o Supremo Tribunal Federal deixa de ser o guardião da Constituição, como disse o João, e eu prefiro dizer que, na verdade, a ideia de guardião é um negócio, às vezes, meio confuso. As pessoas acham que o guardião é o possuidor, e aí ele vai ter direito a usucapir a Constituição em algum momento, e por isso eu costumo usar em sala de aula uma outra metáfora. O Supremo Tribunal Federal deveria entender que a sua posição é a do flanelinha da Constituição. Ele é um tomador de conta, porque aquilo nunca vai ser dele. O flanelinha sabe que o carro não é dele, mesmo que seja um carrão. Aquele carro não lhe pertence. E ele está ali, só tomando conta, porque o dono vai chegar. E aí a pergunta, quem é o dono da Constituição? Com certeza não é o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, desde o próprio preâmbulo, somos nós, o povo. E isso é uma frase que não é só de efeito. Ela tem um significado constitucional quando a gente trabalha sobre a base de uma teoria democrática. E aqui a gente tem que problematizar também. Teoria democrática não significa votar e ser votado. Teoria democrática significa a possibilidade de participação ativa da sociedade em todos os canais, em todas as suas estruturas de participação, de tomada de decisão. Por isso, o conceito de mutação constitucional ele é um conceito que, ideologicamente, ele é fácil de ser manipulado, porque ele trabalha uma simbologia extremamente cruel, vamos chamar assim. Por que eu digo que ela é cruel? Porque a gente usa o discurso da natureza. Ora, quando nós ouvimos falar sobre mutação constitucional, na grande maioria das vezes, a gente nos remete à ideia de mutação, propriamente. E quando a gente pensa, quer em Darwin, com a ideia de que a mutação torna a espécie melhor, mais forte, mais adaptada, quer a gente vá para a cultura pop, a gente vai pensar aqui na figura, por exemplo, dos X-Men, ou talvez das Tartarugas Ninja, ou de qualquer outra geringonça que o cinema e a televisão nos entrega, mas que, na verdade, mostram como algo melhor, mais adaptado, mais evoluído, mais forte. E essa mentira, essa ladainha, na verdade, feita pelo Supremo Tribunal Federal, encobre para nós dois problemas gravíssimos, dois usos absolutamente distantes que a expressão e a carga semântica da ideia de mutação constitucional abriga nesse conceito. Ou eu estou falando da mutação constitucional como um mero uso retórico do Supremo Tribunal Federal, e aqui a ideia é o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal quer dizer que ele fez algo novo, que ele foi criativo, ele diz, fizemos uma mutação constitucional. E nos casos que nós analisamos acerca da tese 1, o que nós vamos perceber é que o Supremo, então, ele não tem a menor ideia do que é a mutação constitucional, se ela for reduzida simplesmente a um expediente retórico. 2, a mutação é um poder constituinte, difuso, como diz o Luiz Roberto Barroso, permanente, em que a qualquer momento o Supremo Tribunal Federal pode mudar a Constituição. Meus caros, percebam aqui algo que está por detrás, né? Quando a gente pensa na teoria da mutação constitucional, lá na história desse conceito surgido no direito constitucional alemão, ele vai aparecer para nós dentro de um cenário, como o João colocou muito bem, sobre a construção de um autor chamado Paul Laban, que nada mais tinha como objetivo do que resolver um problema prático. Ele tinha uma Constituição que não tinha ferramentas de mudança. Não existia emenda na Constituição da Alemanha quando ela surge lá em 1850, após toda uma guerra de unificação promovida por Otto Bismarck. E nesse problema, a teoria da Constituição alemã, ela dizia que a Constituição não era do povo, ela dizia que a Constituição era do Kaiser. O Kaiser era o dono, e esse Kaiser era um cara tão legal, Marcelo, de coração tão bom, que ele aceitava se limitar para que, então, por meio de uma Constituição, esses limites fossem pactuados.
Entretanto, a Constituição alemã tinha uma cláusula, uma espécie de cláusula rebus sic stantibus, vamos chamar assim, que, com base em determinados imprevistos, ele revogava essa limitação e ele poderia decidir para além da Constituição. E é assim que o conceito de mutação constitucional surge na Alemanha. Surge como uma ferramenta para que o poder executivo, o monarca, ele diga: agora eu cansei de cumprir a Constituição. Ou, agora a Constituição é um obstáculo. E como eu vou resolver esse obstáculo? Modificando, através de uma mutação, a Constituição. Declarando uma mentira, declarando que a Constituição sofreu uma mudança por conta das forças sociais. E, bom, qual é o problema? Essa mentira, ela vai ser adaptada, ela vai ser transformada, ela vai sofrer incrementos e sofisticações ao longo de todas as variáveis de leituras que os autores alemães vão tratar. Né? Então, uma verdadeira escola da mutação constitucional, que nós trabalhamos autor por autor, é conduzida de Laban a um autor famoso do direito constitucional alemão, um popstar, que foi o professor Konrad Hesse. Hesse foi o último. Hesse sepulta a teoria da mutação constitucional. Mas, no meio dessa história toda, um chinês que foi estudar direito constitucional na Alemanha, chamado Zhu Daolin, promove um livro extremamente interessante, pouco difundido no Brasil. É quase impossível a gente, infelizmente, encontrar a obra do Daolin, mesmo que traduzida para o espanhol, nas nossas bibliotecas, são pouquíssimas que tem. É uma obra que eu só fui encontrar lá na USP, né, na biblioteca da USP, e a PUC do Rio tem uma também, e só, e que o Daolin, ele diz o seguinte, ao final do livro: cuidado, se a mutação constitucional for utilizada, ela não tem freios. Não existe nenhum modo de separar, ao contrário do que o Supremo Tribunal Federal, na sua dogmática, faz, uma mutação constitucional, constitucional de fato, de uma mutação inconstitucional. Isso é uma espécie de caixa de Pandora, meus caros. E a partir do momento que ela abre, monstros que foram guardados a 7 chaves pela proteção da rigidez constitucional estão soltos. O grande problema é que as pessoas, de uma maneira geral, têm um conceito equivocado do que é e para que serve uma Constituição. E a grande maioria das pessoas vê na Constituição um obstáculo. Mirem a Constituição de 88 e a quantidade de emendas, remendas e retalhos houve sobre o texto. A quantidade faz com que a Constituição de 88 mais pareça um pasquim que a cada semana você pode buscar na banca de revistas, porque ela tem uma edição nova, ela tem uma modificação. Quem trabalha com direito público sabe disso, lida desse dilema diariamente. Não raras as vezes, eu dei uma aula de direito constitucional e, na semana seguinte, uma emenda à Constituição sobre aquele conteúdo da aula nos atropelou. E isso existe. Isso faz parte da vida. Isso faz parte do direito. O Marcelo falou uma coisa muito séria. O direito sempre vem atrasado. Isso faz parte da estrutura do direito. O direito corre atrasado. Mas o grande problema é que a teoria da mutação constitucional, ela não é uma naturalidade. Na pior das hipóteses, ela realmente seria uma mutação como a tartaruga ninja, e não os X-Men. Não está no nosso DNA. Está através de uma intervenção. E essa intervenção é uma intervenção muito séria. Por quê? Tanto na história da Alemanha, quanto na história brasileira, todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal disse fazer uma mutação constitucional, e percebam, fazer e não declarar, o Supremo não constata a existência da mutação, ele imprime com o teor da pena e da sua autoridade uma mudança de norma, uma mudança de interpretação e até mesmo uma mudança de texto. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele usa da teoria da mutação constitucional quando ele acha que o processo de emenda
não vai resultar naquilo que ele deseja. E isso é muito sério. Para a grande maioria das pessoas, entretanto, no senso em comum do dia a dia, do olhado leigo, a emenda é um empecilho, é um problema. Quantas vezes a gente não escuta, de repente, um parlamentar ou até mesmo um membro do executivo dizer o seguinte: ah, mas a Constituição nos impede, então mudemos a Constituição. Mas qual é o problema? A Constituição ela traz um núcleo duro. O parágrafo 4º do artigo 60 impede a possibilidade de emendas sobre determinadas questões. Não podemos mexer no Pacto Federativo, não podemos reduzir a eficácia dos direitos fundamentais, não podemos violar o princípio de separação de poderes, e por aí vai. Mas aí entra o Supremo. E aí o que o Supremo faz? Mutações constitucionais onde as emendas não poderiam ir. E observem que o poder constituinte originário, quando ele proíbe as emendas, ele proíbe como proteção. Ele proíbe para que, através desse núcleo duro, a Constituição seja preservada em sua identidade básica. Mas o que o Supremo faz é descaracterizá-la, imprimindo, então, a ideia de que o seu próprio papel não é um papel de garantia de direitos fundamentais, porque são esses direitos que serão violados pela própria teoria da mutação. Quando nós nos deparamos com os cases que nós estudamos sobre a teoria da mutação, o que nós então vamos perceber é que o Supremo, ao invés de levar a sério a Constituição, ele faz exatamente aquilo que já denunciava e alertava um dos maiores juristas brasileiros, o baiano JJ Calmon de Passos. Ele senta a bunda na Constituição. Me desculpem o linguajar, mas é isso que a teoria da mutação constitucional representa. O Supremo Tribunal Federal senta a bunda em cima da Constituição e diz: é minha, é minha. E se você quiser me impedir, você vai ter que arrancar a Constituição. Desculpa de novo a expressão, mas do meu rabo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque é isso que o Supremo Tribunal Federal faz. Ou seja, ele se apropria do que nunca lhe foi dado, ele se transforma num arauto de uma sociedade que não é a sociedade da Constituição, porque ele alega ouvir vozes das ruas. Qual é o grave problema, gente? Talvez, se o Supremo está ouvindo vozes, caberia um diagnóstico psiquiátrico. A esquizofrenia exatamente começa com essas vozes do além, da cabeça deles, que são projetadas para as ruas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma sociedade democrática realmente está disposta a abrir mão dos seus direitos fundamentais. Nenhuma sociedade democrática está. Quando, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso diz: ah, não, mas nós vamos acabar com a corrupção, superando aqui uma norma de proteção constitucional, que é exatamente a prisão apenas após o trânsito em julgado. Por quê? Que, na verdade, nós não vamos proteger essa sociedade, porque ninguém está disposto a se submeter a essa interpretação do Supremo, se ele, em algum momento, imaginar que é o pescoço dele que está correndo risco de ser preso. E está correndo risco de ser preso por uma prisão ilegal. E isso é muito sério. Eu tenho um amigo, o professor José Santiago, que desenvolveu um cânone hermenêutico novo. Ele chama de a regra do e se fosse a sua mãe. Ninguém gostaria de submeter a mãe a uma prisão sem a garantia de todas as instâncias que a Constituição nos fornece. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Qual é o grave ponto? Qual é o grave ponto? Né? A população esquece da quantidade de decisões que são reformadas em segundo grau pelos tribunais superiores. E esse coeficiente ele não é baixo. Os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, porque aqui eu falo do meu lugar, Cíntia pode complementar isso a respeito de TRFs e, TRTs, na verdade, melhor do que eu,
porque não labuto no universo justrabalhista, mas quando a gente olha os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, e como essas decisões elas são passadas e reformadas pelos tribunais superiores, nós ficamos um tanto quanto assustados. Quando a gente analisa os recursos especiais extraordinários, que sobem ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente, são admitidos e são julgados no seu mérito, essas decisões têm um coeficiente de alteração gigantesca. Gigantesca. O que eu estou chamando de gigantesca? Determinados tribunais têm um coeficiente de quase 90% da reforma dos seus acórdãos. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se nós levarmos pessoas à prisão, 90%, na verdade, está submetido a um julgamento equivocado. Dirá o STJ, por exemplo. E isso é muito sério. São dados muito sérios, que estão, basicamente, no Justiça em Números, lá dentro do banco de dados do Poder Judiciário. Né? Não é uma caixa preta, não é algo oculto que é difícil de encontrar. Só é difícil selecionar os dados para que essa estatística ela seja verificada. Então, o que acontece? A teoria da mutação constitucional ela é sedutora, mas a teoria é traiçoeira. Ela é uma teoria que vem supostamente para proteger a Constituição, mas a única coisa que protege é uma agenda do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros desse tribunal. E isso é muito sério. Do ponto de vista de um déficit democrático, isso é muito sério. Isso nos abre, então, para a necessidade de pensar uma proposta de solução. Porque, percebam, o livro não é fatalista. Ele não é pessimista ao extremo. Ele desconstrói o conceito de mutação constitucional, mas ele apresenta uma outra proposta, que pode ser possivelmente mais interessante. Pelo menos eu e João acreditamos que sim. E a proposta que vai ser levada a cabo por um professor norte-americano, o professor Ronald Dworkin, quando, através da sua teoria, e o Dworkin ele é muito conhecido por nós pela discussão de princípios e regras, mas nem de longe essa é a maior contribuição que o Dworkin pode nos deixar. Ele cria uma teoria que ele chama da teoria da integridade do direito. Porque o Dworkin está partindo do pressuposto que um ordenamento jurídico não é nada se ele não puder produzir segurança jurídica. E a segurança jurídica ela é produzida não apenas pela previsibilidade, mas pela adequação, pela correção das suas decisões. Nenhum sistema jurídico ele pode ser levado com respeito se a sua sociedade não entende que esse poder judiciário produz respostas corretas para os casos que são submetidos aos provimentos jurisdicionais de primeiro, segundo e, eventualmente, terceiro grau. Há uma responsabilidade, que Dworkin diz que ela é uma responsabilidade, inclusive, moral. Um juiz, quando ele toma posse, ele jura cumprir a Constituição. E, Cíntia, eu não estou mentindo. Ele jura cumprir a Constituição. Ele não jura sentar em cima dela. Ele jura cumprir a Constituição. Isso é a condição fundamental. E é exatamente dentro dessa ótica que o Dworkin pressupõe a sua teoria. O judiciário tem um dever de ler o caso a sério, de julgar a partir da melhor decisão, e não de qualquer decisão. Dworkin traz, e a teoria da mutação ela só pode ser combatida com uma teoria do processo, com uma teoria que compreenda a teoria da decisão judicial. E ao contrário do que nós estamos acostumados também por conta de uma vulgata, de uma teoria geral do processo, que se proliferou aí ao longo das décadas de 70, 80, 90 e até o dia de hoje, né? O juiz não decide com base na sua consciência. O juiz não decide com base no seu sentimento. Sentença não é poema. Sentença é expressão de uma racionalidade que, de maneira dialógica, em contraditório, diz o Código de Processo Civil e a Constituição de 88, fazem com que o juiz, membro do Ministério Público, mas nós, advogados, representando os nossos clientes, sejamos coautores do provimento jurisdicional.
E a proposta de Dworkin é uma proposta que caminha nessa mesma história. Ou seja, o juiz não decide sozinho. O juiz decide, primeiro, num diálogo entre as partes. Segundo, olhando para a própria história institucional, que ele mesmo faz parte, e compreendendo, acima de tudo, que a função dele não é reinventar a roda a cada sentença. Isso é um esforço extremamente inumano. O juiz, ele tem como obrigação, única e exclusivamente, julgar aquele caso da melhor forma que ele possa julgar, da forma correta, da forma a dar a dignidade que aquele caso precisa receber para que ele seja enfrentado. Só que para fazer isso, exige-se cuidado, né? Exige-se uma certa atenção. Exige-se aqui a percepção de que, tal qual nenhum de nós vai à feira comprar banana e traz para casa qualquer banana, cada um de nós quer a melhor banana. O conceito de melhor banana, ou a banana correta, depende, tal qual o conceito de sentença correta, de qual é o caso que nós estamos julgando. Quais são os interesses e os fatos envolvidos naquele dilema, naquele litígio. E é essa uma das grandes preocupações que, infelizmente, nós vamos perceber que muitas vezes o Poder Judiciário deixa passar. No acúmulo das atividades, e eu não estou ignorando o fato de que o Poder Judiciário está abarrotado de demandas, a gente vê práticas de decisões viciadas. O popular, Ctrl-C, Ctrl-V. E aquilo vai numa sistematicidade que entra numa espiral maluca e as coisas saem no grau do automatismo. E é contra isso que o Dworkin está dizendo. Sentenças não podem ser feitas como se qualquer banana eu pudesse levar para casa. Eu tenho a banana correta para fazer doce ou para fazer torta, para fazer compota ou para fazer geleia. E, consequentemente, eu tenho a norma correta para cada caso. Os tribunais, muitas vezes, não levam isso a sério. E essa é a briga. Essa é a briga da academia. Essa é a briga nossa da advocacia. Né? Submeter ao tribunal, muitas vezes, alguns constrangimentos. Forçar o Poder Judiciário a dialogar conosco, mesmo que ele esteja enviesado, mesmo que ele queira se fazer de surdo. Mas ele não pode. Porque existe um negócio muito legal, um livrinho de regras, chamado Constituição. Né? Essa é uma cena simplesmente genial. Eu acho que de uma beleza poética que o Steven Spielberg retratou muito bem num filme chamado Pontes de Espiões, que eu acho que quem não assistiu, vale assistir. Onde exatamente um personagem interpretado pelo ator Tom Hanks, num debate com o juiz, e o juiz vira para ele e diz o seguinte: mas por que você acha que você pode fazer isso? Ele diz: porque existe um livro de regras. E esse livro de regras é a Constituição norte-americana. E ele diz que eu posso, e ele diz que você não pode. E nós não vamos aturar. Nós não vamos aceitar. O grande problema é que nós, como eu comecei a minha fala, ouvimos determinadas mentiras desde o banco da graduação e a gente naturalizou essas mentiras. A gente passou a aceitar que isso é assim, é normal, de que sentença vem de sentir, de que juiz decide conforme a sua consciência, de que há um livre convencimento. Da mesma forma que a gente passou a acreditar de que existem algumas fontes do direito que não existem e de que existem mutações constitucionais. Né? São algumas espécies de unicórnios jurídicos ou bichos-papões que aparecem e reaparecem de tempos em tempos. O estranho é que a teoria da mutação já está durando tempo demais. E está sendo repetida e sofisticada pelo Supremo Tribunal Federal há tempo demais, propriamente dito. Quando eu comecei as minhas pesquisas, em 2008, na verdade, e defendi a minha tese, né? E aí é interessante, porque eu falava no começo do evento com a Cíntia e com o João, daqui a 2 dias, faz 10 anos, que eu defendi a primeira versão desse texto, que eu defendi a primeira parte dessa
dessa obra, né? E quando eu defendi, eu achava que eu tinha feito uma pesquisa gigante para terminar em algo que, sei lá, seria abandonado, que me parecia absurdo que em 2010 o Supremo Tribunal Federal resolvesse continuar a falar em mutação constitucional. De que aqueles casos que eu trabalhei seriam casos que seriam encerrados, esquecidos, abandonados, junto com a teoria. Qual é o problema? 10 anos depois, essa teoria volta. E volta mais forte. E volta já na boca, ou pelo menos nas entrelinhas, por exemplo, do mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando, numa discussão, ele não fala em mutação, mas ele esboça uma leitura enviesada do que poderia ser chamado pelo Barroso ou pelos outros, se a agenda política fosse, então, conveniente, de mutação constitucional. E aí isso é muito sério. Mais uma vez, para enfraquecer a Constituição, para dizer que pode onde a Constituição diz que não. Ah, mas a Constituição é um obstáculo. Vamos emendar. Opa, mas espera, o parágrafo 4º do artigo 60 não permite. Ah, então não tem problema. A gente muda via emenda. Né? Isso é algo muito, muito perigoso. Porque essa fragilização da Constituição, esse esgarçamento da força normativa da Constituição, se volta contra nós. Fragiliza o nosso direito fundamental do dia a dia, dos nossos clientes, ao ponto de, no final, a gente não ter ou não saber quais são os nossos direitos, sem antes ter que perguntar para o Supremo Tribunal Federal. Compreendam o quanto isso é perigoso para o direito. Ora, o cliente nosso vai chegar na nossa sala de reunião e perguntar: doutor, eu tenho direito? Você vai dizer: não sei, vamos ter que perguntar para o Supremo. E aí tem um problema. O Supremo ora diz que temos, ora diz que não. Porque depende da vontade dele. Depende da composição dos ministros naquela sentada. Depende se é a primeira ou a segunda turma ou é o plenário. E isso é muito sério. Porque se o direito não nos fornecer segurança jurídica, ele não serve para mais nada. E se a nossa sociedade abrir mão do direito, nós não temos nenhum mecanismo para nos proteger. A gente regride a um estado robesiano. É alguma coisa assim meio western americano. Percebam, isso é o avesso da sociedade. Ah, mas o que você está falando é só sob o ponto de vista político. Não. O mercado não quer investir dinheiro no Brasil se o Brasil não for um país sério, se o Brasil não for um país estável. Ele levanta e vai pôr o dinheiro dele em qualquer outro canto. É a questão pragmática, meus caros. O mercado não quer se arriscar. As grandes empresas conseguem hoje, com a tecnologia, levantar, no estalar de dedos, tira sua base operacional do Brasil e vai para outro canto. Então, a gente precisa se preocupar, sim, com democracia, a gente precisa se preocupar, sim, com direitos fundamentais, porque isso repercute em segurança jurídica. E, na pior das hipóteses, repercute no fluxo econômico do país. E aí a coisa se encaixa. Né? Então, quando a gente diz, nossa, mas a economia está ruim, mas, em parte, é culpa do Supremo. Em parte, é culpa dessa teoria que tomou conta do direito, de uma maneira um tanto quanto, eu não vou nem dizer epidêmica, mas endêmica, porque essa doença ela se recusou a ir embora, que é a teoria da mutação. Tem solução? Tem solução. O livro e o professor Ronald Dworkin trazem aqui uma solução interessante com aquilo que ele denomina de direito como integridade. A busca pela resposta correta, a percepção de que o juiz não decide sozinho, e nem o Supremo Tribunal Federal, mas de que tem que haver uma comunidade de trabalho discutindo sobre como essa decisão vai ser construída, buscando interpretar o caso à sua melhor forma e buscando encontrar a norma correta para aquele caso, é que pode ser aqui o remédio contra essa doença chamada mutação constitucional, chamada também, se vocês quiserem, né, de jurisprudência lotérica e todos os graves problemas que assolam
a estrutura do nosso dia a dia. Percebam que essa não é uma tese acadêmica, e aqui eu encaminho para o final da minha fala. Ela não é uma tese acadêmica, ela é uma tese que mexe na vida da gente. É uma discussão que perpassa o nosso cotidiano, quer a gente queira, quer não, né? E isso é extremamente importante, né? Compreender por que o conceito deve ser abandonado e se engajar nessa nossa disputa para que o Supremo não ache que pode usucapir a Constituição pela falta de uso da sociedade, se torna um grave desafio. Volto ao RES. A força normativa da Constituição não está nela, está em nós. Nós somos o povo soberano. Nós definimos. Ah, mas você está querendo dizer que o direito, então, não deve evoluir? Deve, mas ele deve evoluir a partir de parâmetros. Ele deve evoluir a partir de discursos, debates da própria sociedade. Mas ele tem que se compreender também como que a norma constitucional, dentro de uma dimensão interpretativa, ela tem que garantir um negócio muito, muito importante, que são os iguais direitos fundamentais a cada um de nós. Eu não estou falando de privilégios, eu estou falando de direitos. Eu só tenho um direito quando todos temos, no plano do dever ser, esse direito. Eu só tenho liberdade se todos tivermos. Eu só tenho igualdade se todos tivermos. Nós crescemos com uma concepção estranha de que ainda existem pessoas com mais direitos do que as outras. Né? Existe algo no Brasil que é ao avesso daquilo que eu tive a experiência de ver, por exemplo, na Europa. Aqui no Brasil, o sujeito diz: você sabe quem eu sou? E eu já ouvi isso de todas as formas. Até da forma mais doida de um aluno de graduação, né? Onde ele, por se sentir filho de desembargador, ele achava que ele tinha algum privilégio. E esse aluno disse: professor, você sabe... Não, minto. Ele virou e disse o seguinte: você sabe quem eu sou? Eu falei: ué, tá aqui na chamada, seu fulano. Mas você sabe quem é meu pai? Eu falei: filho, de duas uma. Se sua mãe não sabe, como é que eu vou saber? Agora, se você está querendo me contar que sou eu, conta com jeitinho, né? Mas eu acho que pela idade, não. Eu sou velho, mas nem tanto. Não, não deve ser. Não deve ser. E esse é o problema, gente. Lá fora, essa fala não tem sentido. Não existem privilégios. Todos devemos ser tratados como iguais, porque todos temos o mesmo catálogo. Agora, quando o Supremo anula a Constituição, ele anula esse núcleo fundamental da nossa sociedade. E é exatamente contra isso que, de certo modo, essa obra se revolta. É contra isso que essa obra traz a proposta de reflexão. E agradeço muito, muito, muito a atenção de todos vocês. Obrigado, professor. A gente aqui agradece a palestra do Dr. Flávio, do Dr. João Paulo. O Dr. Flávio traz uma repercussão muito importante na questão da mutação constitucional, que é a segurança jurídica e os impactos na sociedade, em nossa economia, em nosso país. Eu me lembro muito, a gente escuta as palestras e a gente vai pensando nas correlações, né? E eu me lembro de um documento da FEBRABAN explicando por que o Brasil tinha um dos maiores juros do mundo. E um dos fatores, né, tem vários, é a insegurança jurídica. Não é diretamente relacionado à mutação constitucional, mas está dentro desse contexto de insegurança jurídica e que tem impacto na nossa vida, né? Não é só para o advogado, não é só para a pessoa que entrou com a ação, mas toda a sociedade acaba sofrendo com isso também. A gente vai abrir espaço para perguntas, se alguém tiver pergunta entre os Doutor Marcelo, se me permite só a interrupção, porque antes das perguntas, eu quero fazer uma intimação aos palestrantes, que eu estava aqui, enquanto os colegas estavam falando, eu estava aqui fuxicando com o doutor Ibamar, né? Primeiro ele fez uma intimação, que é para que os senhores cedam um exemplar do livro para a biblioteca da OAB, e a segunda intimação
né? Porque o doutor Ivalmar manda e a gente obedece, é para que vocês convidá-los desde já, e é surpresa, ninguém está sabendo ainda, para o evento em comemoração do Dia do Advogado, que acontecerá em agosto de 2021, e ele está convidando a ambos para que façam parte desse evento, para que venham pelo evento, porque ele ficou muito feliz com a palestra, né? E eu falei, aí, Balma, eu só trago gente boa mesmo, né? Eu sou quase que um atestado de qualidade. Mas eu não podia esperar outra coisa de vocês. E aí ele já está. E é novidade, ninguém está sabendo ainda, gente. Então a gente está fuxicando mesmo, está contando a novidade para todo mundo, que vai ter esse evento, né, organizado pela OAB, Subseção de Vitória Conquista, em comemoração ao Dia do Advogado, né, em comemoração a esse Dia do Advogado, que será em agosto, como todos vocês sabem, inclusive os senhores que são advogados, né, fazem parte da categoria, e o doutor Ivalmar, na condição de presidente da ordem, já está convidando-os para esse evento. Portanto, bloqueiem suas agendas para que em agosto estejam presentes aqui. Ele vai depois confirmar com a data certinha, mas eu já estou avisando, né, doutor Flávio, doutor João, que estão com a agenda muito concorridas, para que bloqueie a data em favor da OAB, além do exemplar do livro, né? Aí eu estendo também, doutor Flávio, que os seus livros, o senhor pode doar para a OAB um exemplar de cada um, né? Um prejuízo básico, mas que vai estender o bom da sua obra, que é Cíntia, excelente. eu vou te pedir, então, para me encaminhar o endereço. Apresentando pelo menos duas, né? Mas isso são duas de várias. Né? Desculpe. Eu me comprometo a encaminhar, só me mandar por e-mail ou WhatsApp o endereço da OAB, né? E eu postarei um exemplar de cada. Pronto, ótimo. Já vamos ter um acervo aí grande, né, para a biblioteca da obra do professor Flávio. Então, era esses os recados, as intimações que foram devidamente aceitadas, né, que eu já falo em nome de vocês. Já tinha falado, em verdade, já tinha respondido. Com relação à palestra, o convite está aceito. Ótimo. Então, enfim, o presidente, ele agradeceu muito a fala de vocês, ele está, assim, realmente espantado, né? E isso é muito bom, porque a gente pode, embora esse ciclo acadêmico seja muito restrito, é sempre bom que a gente tenha contato, né, com a AB, até porque os dois são advogados, e aí, claro, na condição de estarem falando para um público que é acadêmico ou não, a linguagem sempre é um acesso de comunicação, e isso eu sabia que vocês dariam conta, mesmo falando para uma linguagem leiga. Desculpe novamente, doutor Marcelo, eu repasso a palavra, essas intimações de doutor Ivalmar, né? Repasso a palavra para o senhor. A gente agradece a intervenção, né? Agradece os livros também, o aceite da palestra. Eu comentava com o Ivalmar que, além de doutora Cíntia conhecer o doutor Pedro, doutora Samene, nossa vice-presidente, e eu me lembro que o doutor Pedro participou da competição de processo civil aqui no Centro-Sul, né? Como foi um excelente avaliador, pude assistir, avaliei outra rodada também, e o doutor João Paulo conheci hoje, mas também gostei muito, e eu falei que se a doutora Cintia não convencesse, a doutora Samine ia convencer também. Então a gente tinha esse trunfo duplo. Samene né? é uma grande amiga minha. Excelente professora, nossa vice-presidente também. A gente vai abrir para perguntas, tá? Doutora Cintia, inclusive, se quiser perguntar também, pode ficar à vontade. Podem mandar no chat ou abrir o microfone, se preferirem. Se não houverem perguntas, a gente vai passar para o lançamento do livro. Inclusive, estou curioso aqui, porque é meu primeiro lançamento online de livro. Nunca pude assistir um. Então, estou ansioso para acompanhar também. Vamos ver se vai aparecer alguma pergunta no chat. Doutora Cintia também fica à vontade.
Gente, enquanto o pessoal está pensando nas suas perguntas, eu já tenho uma que, na verdade, é uma pergunta-provocação. A gente pode dizer, então, e aí eu deixo aberto a quem quiser responder, a gente pode dizer, então, colegas, que a mutação constitucional é uma forma de ativismo judicial? Com certeza. E eu diria que numa forma não, talvez da pior forma. Né? Ela é talvez uma das formas mais agressivas, porque ainda há expectativa do suposto ativismo conveniente. A mutação é sempre contra o próprio texto da Constituição, contra a própria essência da Constituição. E aqui é a gravidade do problema. João? Concordo plena e totalmente, eu não tenho nem envergadura moral para concordar, para discordar. É com certeza um tipo, e eu diria, concordando com o professor Flávio, que é o mais perverso deles. E aí tá, um dos liames que é trazido, inclusive, na obra é que é uma forma tão perversa que vai se aproximar, sob certa perspectiva, até mesmo de uma exceção ao próprio direito. Eu vou fazer uma parte, né? Eu estava conversando com uma cliente hoje e a mutação ela acaba parecendo um pouco com essa conversa que a gente teve. O Supremo Tribunal Federal, quando ele dogmatiza e vende a teoria da mutação, todo respeito, ele age tal qual um vendedor de carro. Porque ele fala aquilo que você quer ouvir, no fim das contas. Você quer que o carro seja econômico, você está procurando um carro econômico, ele te garante que aquele carro é econômico, né? Mesmo que o motor seja 3.0. Ele diz, não, esse 3.0 anda igual o Mille, não se preocupa não, faz 12 por litro. Não, gente, é contra a física, é contra a lógica, né? É óbvio que não. Mas ele fala algo na expectativa de que ele encontre uma caixa de ressonância no interior da sociedade. E enquanto essa caixa realmente repetir o Supremo Tribunal Federal, a teoria da mutação ela é alimentada. Né? Acho que não é à toa, se a gente for pensar que num dos votos do ex-ministro Eros Grau, falando sobre a mutação na reclamação 4335, exatamente o Eros Grau diz: a finalidade da doutrina é repetir o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é criticar o Supremo. Ou seja, nós nos transformamos na assessoria de comunicação, assim como o Supremo transformou o Senado. Né? No fim das contas, então, a minha função como professor, doutrinador, é aqui, sei lá, me transformar num youtuber do Supremo Tribunal Federal, no Instagrammer. Né? Então eu vou postar um vídeo dizendo: oi, gente, sabe o que o Supremo fez hoje? Mas eu não posso falar merda. Não. Então, ele fez uma decisão muito legal. Sabe? Pro inferno. Sabe? Essa fala do Eros Grau me dá ódio até hoje. Eu não consigo ler esse voto sem ficar indignado. E aí a gente muta, né, a assessoria de imprensa no Instagrammer hoje. É mais ou menos isso. A função é divulgar. Como se para isso não existisse diário oficial, sei lá, o próprio site do Supremo, assessoria de comunicação. E aí a coisa é muito séria, né? A coisa fica muito grave. E o grande problema também, e aí eu lembrei de outra coisa, desculpa, é que a própria palavra ativismo, como a palavra mutação, remete sempre para a ideia de algo que é bom. Né? Isso é mais ativo, é mais esperto, é mais moderno. E não é. As palavras recebem os nomes de acordo com as intenções. E, por isso, algumas coisas são bem mentirosas mesmo para se tornar sedutor. Eu vi aqui duas mãos levantadas no Zoom.
Eu não sei se foi para fazer pergunta. Ai, apareceu uma pergunta aqui. Tem o Juarez, acho que está fazendo uma pergunta. Isso. Ele fala aqui, né, professor Pedron, primeiramente gostaria de dizer boa noite e parabenizá-lo pela excelente palestra. Com relação às perguntas, gostaria de inquirir sobre o que legitima o Supremo para que possa utilizar o fenômeno da mutação constitucional para ferir os direitos estampados na Constituição, dando uma interpretação divergente do que está disposto de forma tão clara na CF 1988. Juarez, sabe por quê? Quem legitima o Supremo? Nós mesmos. A nossa doutrina capacha, as nossas provas de concurso, nós mesmos. Essa é a grave crueldade. Né? Nós mesmos achamos que quando o Supremo decide de maneira majoritária, ouvindo as vozes das ruas, ele age de maneira democrática. Ou seja, é necessário que a gente reflita, inclusive, sobre o que é o conceito de democracia que nós esperamos e qual conceito, então, nós esperamos para o Supremo. A gente tem que compreender que, acima de tudo, o direito é um empreendimento coletivo. O direito ele é feito todo dia. Por mim, pelo doutor Marcelo, pela doutora Cíntia, pelo doutor João Paulo, por cada um de vocês. Né? Nós fazemos o direito, nós transformamos o direito todo dia. O direito é um grande empreendimento coletivo. Mas para que o direito funcione de maneira democrática, e atenção, democracia não é uma opção, a democracia é um direito difuso. Como diria, né, acho que esse ano a gente conseguiu perder mentes brilhantes, como, por exemplo, o professor Paulo Bonavides, né, hoje faleceu o professor italiano Michele Tarufo, um dos maiores processualistas do nosso século, onde o professor Paulo Bonavides, então, ele dizia: o direito difuso é um direito das futuras gerações. É um direito dos nossos filhos, dos nossos netos. Da mesma forma que eles têm um direito ao mico-leão dourado, ao Rio São Francisco, eles têm direito à democracia. E a gente não pode erradicar essa possibilidade deles. Né? Então, a gente tem que partir do pressuposto que a democracia é um fato inconciliável. Nós não vamos negociar sobre ela. Nós não vamos aceitar ser um país menos democrático, ou em parte democrático. Né? Ou nós somos ou nós não somos. E isso exige de nós uma participação, isso exige de nós um engajamento, isso exige de nós uma energia que está sendo despendida para reivindicar, desde a nossa prática cotidiana, essa suposta, vamos dizer aqui, alforria hermenêutica que o Supremo Tribunal Federal se entregou. Então, está na hora de tomar de volta a Constituição. Pelo menos com relação a essa arbitrariedade dos tribunais. É um movimento muito curioso. Aqui está longe, né? Mas, por exemplo, que alguns autores, principalmente do direito constitucional norte-americano, têm discutido qual o limite para que a Suprema Corte deles decida. Né? E isso é importante. O professor Marc Touchenet, da Universidade de Yale, né, tem feito uma pesquisa muito grande, por exemplo, no que ele chama de tomar de volta a Constituição da Suprema Corte. Né? É o povo que tem que tomar de volta. Somos nós, advogados, principalmente, como classe, que tem essa função de reivindicar, de discutir. Mas, para isso, a gente precisa expor, né? A gente precisa de uma bagagem crítica. E aí isso é fundamental. Espero ter te respondido, meu caro. Obrigado, professor. João, quer comentar? Eu quero fazer um comentário. Na verdade, eu me lembrei aqui agora, é mais um convite do que necessariamente um comentário relativo à pergunta específica do Juarez. Nessa semana, salvo engano, 6521 ou 6524, o número da ADI que foi julgada pelo STF, que é essa decisão do STF sobre a recondução, a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas, né, do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Bom, no final, até surpreendendo, pelo menos a mim, o STF decidiu por essa impossibilidade,
mas eu queria convidá-los a ler o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Esse voto ele não argumenta que houve uma mutação constitucional. Ele não reconhece e nem faz uma mutação constitucional, mas ele a cita. E eu quero fazer o convite nos seguintes termos. O voto se inicia e aí primeiro vem a ementa e depois o voto por completo. Na ementa, o ministro começa a comentar, ele contextualiza e começa a falar sobre mutação, salvo engano ali pelo ponto 4, pelo ponto 5. Aí ele começa a falar sobre a mutação, ele fala sobre alterações por vias formais, por vias informais e tal. E aí vem um ponto seguinte em que ele diz assim, no entanto, o sentido que você pretenda dar, e aí se pretenda dar, ele quer realmente dar uma mutação, né? Se vincula pelo limite semântico do texto. Ponto seguinte, por essa razão, entendo que não é possível a recondução do presidente da Casa Legislativa, porque esse é o comando constitucional vigente. No entanto, o convite é o seguinte, quando eu comecei a ler e a mutação constitucional começou a aparecer ali para onde ela estava se desenhando, eu imaginei que a conclusão dele seria contrária. E durante a fala do professor Flávio, eu realmente me convenci que o meu sentimento estava correto. O que determina, nesse caso, a decisão não é a Constituição. O que determina, nesse caso, a decisão é a agenda política. Até o meio, a construção que é feita do argumento de mutação constitucional, eu posso retirar de construções do próprio ministro Barroso justificativa para se dar a essa mesma mutação constitucional que ele defende a conclusão contrária, porque ele mesmo defende em uma outra ADI que a mutação constitucional pode ser o entendimento do tribunal, uma interpretação do tribunal diversa da que já tenha dado antes. Então perceba que não há legitimidade democrática na mutação constitucional, não há decisão, é uma escolha. Só que para se talvez driblar que aquela escolha é completamente arbitrária, o trunfo é colocado ali. Então, assim, por quê? É por causa da mutação constitucional. É por isso. Por quê? Porque sua mãe disse. Ponto. Não existe justificativa, não existe argumentação. E isso viola a própria legitimidade democrática argumentativa do tribunal, né? Fazendo com que talvez essa legitimação que nós damos à mutação constitucional, com um pouquinho, não precisa ser muito, gente, um pouquinho de esforço, um pouquinho de leitura, dá para concluir que isso precisa ser abandonado. A gente tem mais pergunta aqui. O Fagner está parabenizando e está perguntando onde pode conseguir o livro. Fagner, você consegue no próprio site da Conhecimento Livraria, www.conhecimento livraria, ou no site da Amazon. Se você for na amazon.com.br e digitar Mutação Constitucional, o primeiro livro vai ser esse aqui. Ótimo. O Patrick está perguntando se existe um pensamento político-ideológico por trás da mutação constitucional. Ele comenta que o argumento levantado por quem defende é sempre o teor sociológico ou político e que acaba carecendo de argumentos da própria ciência do direito. Quer começar, João? Eu acredito que sim, desde a própria base. Perceba que, como foi da própria base, não, desde a própria Gênese, como foi dito pelo professor Flávio, o início, a criação da mutação constitucional é a resolução de um problema político, né? A mutação constitucional realmente ela não tem esse argumento jurídico, ele não tem esse argumento democrático. A ideia que defendemos é exatamente que ela é utilizada para o cumprimento de uma agenda política. Então, acredito que a sua leitura é perfeita. Eu só acrescento
que, na verdade, não tem uma base ideológica, tem várias. Ou seja, a mutação ela serve para qualquer coisa. Então, desde uma posição extremada para A ou para B, a teoria da mutação ela funciona como um coringa, como uma catianga que você pode tirar aqui da manga e botar sobre a mesa. E, como o João colocou muito bem, você pode defender com o argumento da mutação um verdadeiro gerador de lero-lero do Supremo Tribunal Federal. Você faz um voto ali de 4 laudas falando sobre mutação e, no final, você pode dizer tanto que sim quanto que não. A mutação está se transformando no novo princípio da proporcionalidade. Ainda que eu não goste dessa expressão, princípio da proporcionalidade. Ela está se transformando no novo princípio da proporcionalidade. E, curiosamente, quem defendia o princípio da proporcionalidade anteriormente? Ó, o Barroso, ó, o Gilmar. Estranho. Estranho, se a gente for pensar. É uma coincidência peculiar. Ou não é uma coincidência. Vou comentar só que o link do livro está aqui no chat, o Dr. João colocou. Tem uma pergunta aqui do Albert. Qual seria o antídoto para a mutação constitucional e se haveria algum mecanismo legal para repeli-la? Com certeza. Na verdade, em parte, a proposta nossa é utilizar a teoria do direito como integridade do Dworkin como limite hermenêutico para a compreensão do que é a função de decidir e, consequentemente, a função de interpretar a norma constitucional, a norma jurídica, de maneira geral. O Dworkin ele fala que existe uma figura que ele chama de interpretação construtiva dentro da sua teoria, e a gente resgata isso como proposta substitutiva à mutação constitucional. Ou seja, o tribunal ele pode fazer uma interpretação construtiva, ele pode fazer, mas isso é uma mutação? Não, porque a interpretação construtiva ela tem uma cláusula base. Eu tenho que pegar aquela interpretação daquele direito fundamental e ampliá-la. Ampliar significa aplicar para o maior número de pessoas que, inclusive, eram excluídas dessa aplicação. Então, quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ou vou pegar aqui o caso do Dworkin, a Suprema Corte, ela entra numa discussão acerca de que a doutrina lá famosa nos Estados Unidos dos separados mas iguais, de segregação racial, era inconstitucional, sem que haja uma intervenção legislativa, ele está fazendo uma interpretação construtiva. Mas ele está aplicando o princípio da igualdade. Quando ele diz que, da mesma forma, casamentos entre pessoas de raças diferentes é inconstitucional, porque nos Estados Unidos havia uma lei que proibia, havia vários estados que tinham leis internas que proibiam que brancos e negros se casassem, ou que brancos e índios, ou negros e índios se casassem. E a Suprema Corte, então, vai dizer, não, isso é um absurdo. O direito de eu casar com quem eu quiser é um elemento fundamental da própria liberdade. Então, não tem aqui que ter um Estado determinando com quem eu posso ou não me casar. Nesse sentido, ele está promovendo uma interpretação construtiva. E a coisa caminha mais ou menos nesse sentido. A interpretação construtiva ela deve existir. Ela é positiva, porque ela afirma direitos fundamentais. A mutação, em nenhuma hipótese empírica, faz essa mesma coisa. E aí entra o problema. Lá na minha banca de doutorado, a professora Kátia Kozik, da Federal do Paraná, então diz, mas então a gente pode chamar a interpretação construtiva de mutação. Eu falei, não. Por quê? Porque eu vou estar ignorando toda a historicidade que o conceito de mutação constitucional vai trazer. E isso é muito sério. Essa historicidade ela tem um peso, ela tem uma carga semântica que ela não pode ser abandonada. Senão a gente volta para o Humpty Dumpty, que o João Paulo colocou muito bem. Ou seja, eu não posso querer dar às palavras o sentido que eu quiser. Tem uma história antes de mim. E a gente comunga dessa história, a gente comunga vamos dizer, desse horizonte no qual aquele conceito surgiu. E alguns conceitos, então, eles têm que ser deixados para trás. Eles devem ser abandonados. Princípio da proporcionalidade, mutação constitucional e coisas aí do gênero. Então, uma última pergunta e, não tendo, a gente vai passar para a apresentação do livro. Se aparecer algum aqui.
Boa noite a todos. Marcelo, Oi. Oi. se me permite, tem uma pergunta que foi feita pelo Juarez, eu acho que ela... Eu pulei, foi? Perdão. Eu acho que ela passou, mas eu achei uma pergunta sensacional e eu fiquei muito curioso para ouvir o professor Flávio sobre isso. Ele resgata um conselho do Achille Mbembe, que afirma que, para haver democracia, deve-se extinguir o racismo. E aí, partindo dessa ideia, ele vai fazer uma analogia e pergunta se no Brasil existe também uma pseudodemocracia. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Muito boa sua intervenção, Juarez. Bom, primeira coisa, né? Concordo com você de que é impossível, mais uma vez, resgatando a minha fala anterior, a gente pensar em uma democracia sem direitos fundamentais iguais. E o racismo necessariamente é a negação dessa possibilidade. Não só o racismo, qualquer modalidade de preconceito, mas o Brasil é um país racista, ainda que eventualmente diga-se o contrário, alguns, como diria lá o Raimundo Faro, donos do poder. Né? Não, nós somos. É uma sociedade racista e esse racismo já passou da hora de acabar. Né? Agora, nós vivemos em uma pseudodemocracia. Eu acho essa ideia de pseudo um pouco complicada. Por quê? A democracia, como tudo no direito, é um conceito normativo. É um dever ser. É algo que nós estamos buscando. Nós nunca vamos ser plenamente democráticos, como possivelmente nenhum país do mundo é verdadeiramente democrático. Esse é o desafio nosso do todo dia. Né? É o desafio de proteção dos direitos fundamentais, é o desafio de uma participação ativa da sociedade e por aí a coisa caminha. Né? Então, realmente, nesse quesito, a democracia é um vir a ser, é um dever ser. E se a gente se empenhar para buscar isso, a gente já vai estar dando um passo formidável. Obrigado, professor. Eu queria agradecer, João Paulo, por ter visto essa pergunta e pedir desculpas para o Juarez por não ter visto o que acabou vindo junto com outra. Emanuele, vamos para a última pergunta. Pode ficar à vontade. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Perfeitamente, Emanuele. Sim. Queria parabenizar pelo posicionamento crítico dos palestrantes. Eu gostei bastante. E, na realidade, assim, né, a gente ouve às vezes falar que o direito, não estou falando de política, mas na realidade o direito é uma via, né, um instrumento através do qual se implementa um regime que privilegia uns em detrimento de outros. Gostaria que o professor Flávio discorresse um pouco melhor a questão, né, já que estamos num país de conchavos do legislativo, com o judiciário, com o Supremo, com tudo, como sabemos, através das nossas belíssimas gravações. Gostaria que o professor Flávio discorresse um pouco sobre a forma como isso pode estar acontecendo aí de uma maneira que a gente não consegue das estruturas ali, mas não sei, talvez enxergar um pouco da forma como essa influência dessa agenda, da inserção da agenda política pelo Supremo Tribunal Federal tem acontecido juntamente com a anuência, né, dos demais poderes em insurgência de todos. Emanuele, sua colocação muito precisa, por isso, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que pensar que, primeiro, né, isso é muito sério, quando a gente observa que o poder nunca vem despido de ideologias, seja qual for, né? Não estou aqui dizendo que essa é a certa, essa é a errada, nada é despido de ideologias, e a participação do Supremo vem nessa toada. O Supremo se descobre, historicamente, tardiamente, como um agente de poder na história brasileira. Né? Ele tenta ainda se valer daquela ideia de juiz boca da lei,
e aqui, né, do juiz que supostamente, então, repete a Constituição numa tradição de um positivismo legalista muito forte, para, é claro, como também a doutrina do positivismo, mascarar e ocultar, colocar a ideologia para debaixo, junto com a sujeira do tapete, e, de repente, o Supremo descobre que é bom ser poder. Né? Ele percebe que ele assume uma posição e essa posição lhe coloca em destaque. Ora, todo telejornal de qualquer canal vai ter uma reportagem no Jornal do Dia sobre o Supremo. Então, eles estão no holofote. E isso repercute, inclusive, em termos de moeda de barganha. Barganha com o executual, seja a nível federal e até a nível municipal. Né? Essa descoberta gera, em parte, o problema que a gente vive. Porque esse poder judiciário ele começa a se converter no sentido de se descobrir um poder e ter a sua agenda para a manutenção desse poder. Em parte, o que o Supremo quer, né, digamos assim, é ser amado pelo povo. E isso já é algo que lá na Alemanha a professora Ingeborg Maus já denunciava. O Supremo busca ser refratário de um modelo de sociedade. O único problema é que, na Alemanha, o judiciário sabia qual é o modelo de sociedade e cumpria uma agenda em prol desse modelo de sociedade, mesmo que esse modelo fosse um modelo artificial, né? Aquela ideia de o alemão ariano, branco, louro, de olhos claros, etc., não existe, né? Mas aquilo foi inventado e eles se encontraram nessa mentira e o Supremo tenta fazer também a mesma coisa. Né? Então, existe o brasileiro, existe, então, como se nós não fôssemos plurais, o que é talvez um grave problema. Democracia só é democracia se ela for plural. Eu completaria aquela frase da intervenção do Juarez. Ela é plural na diversidade de raça, de gênero, de opção sexual, de pensamentos e ideologias filosóficos religiosos, políticas, econômicas, e todo mundo tem direito de ser diferente. E isso é fundamental. É um direito fundamental. O meu direito de ser quem eu sou e das diferenças que eu carrego. Mas, ao mesmo tempo, sermos iguais nos direitos e não nos valores, na cultura ou qualquer outra coisa, que, no fim, é pasteurização. Né? Ou seja, todo mundo, tal como o clipe do Pink Floyd, lá, do Another Brick in the Wall, está sendo julgado dentro do moedor de carne para virar salsicha humana. E isso não é democracia. Aliás, o livro mesmo diz, homogeneidade conduz à autocracia. Esse, em parte, era o projeto defendido por alguns autores que defendiam a mutação constitucional. Né? Schmitt, Smend passam por essa ideia. O próprio Hess, que é lido pelos manuais de direito constitucional brasileiro como um sujeito legal, democrático, preocupado com a força normativa da Constituição, nas entrelinhas, a gente vai ver que ele está preocupado com a força normativa da Constituição por um grupo. Né? E, curiosamente, é claro, o grupo em que ele se encaixa. E isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Essa questão do alemão é muito complicada. Né, mais uma vez, eu e minha mania lá de fazer interlocução com as artes. Ontem eu estava assistindo e confesso, perdão, não sei se isso é um desvio de caráter ou não, de personalidade, mas eu só sucumbi a assistir a série da Netflix Dark agora. Por um universo de coisas que eu estava sem tempo para fazer e talvez por outras séries que eu queria assistir, mas enfim. Né? Eu comecei a assistir Dark no final de semana e estou maratonando dentro do possível. Mas ontem mesmo, no meio da série, da primeira temporada, tem um episódio que me chamou muita atenção. Tem um episódio em que se passa em 1953 ou 56 e um legista
deduz que a pessoa que foi morta era um estrangeiro porque ela não era loura de olhos claros. Não quer dizer que ela, sei lá, teria aqui um fenótipo de árabe, de chinês. Não. Ela era alemã, mas simplesmente pelo fato dela não ser loura de olhos claros e não ter a sua identificação, a primeira conclusão que o legista chega é dizer, é um estrangeiro. Não pode ser um alemão. Essa é a ideia. Né? Seríamos todos louros de olhos azuis. Senão nós somos alguém diferente no conjunto, alguém destoa. E isso pode ser visto como uma ameaça. Né? As vozes das ruas respondem como uma ameaça porque elas se entendem louros de olhos azuis. Todo mundo está na novela da Rede Globo, né? Ou de uma série espanhola. Porque se vocês olharem também, tirando raríssimas séries espanholas, como o caso da Merlin, não tem atores negros, não tem figurantes negros. Quando a gente vê isso, eu não sei vocês, mas eu me sinto extremamente incomodado. Extremamente incomodado. Né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Obrigado, professor. O Albert está elogiando aqui, mais uma vez, a palestra de vocês. A gente que agradece também, Albert, vocês estarem aqui 9 horas da noite, de quinta-feira, assistindo a gente. Então, a gente fica muito agradecido também. E agora vamos passar para o lançamento do livro. Pode ficar à vontade. Bom, doutor Marcelo, eu acho que assim, o lançamento aconteceu desde o primeiro momento. Eu fiquei curioso para saber como é que ia ser. Lança ele, João. Se fosse realmente um evento, né, presencial, a gente teria aqui a oportunidade de uma sessão de autógrafos, enfim. Né? O João Paulo disponibilizou o link, como eu disse, pelo site da Conhecimento vocês conseguem adquirir, pelo site da Amazon, a Amazon também está entregando com grande rapidez o livro, né? Fica fácil a localização. E eu diria que nós nos comprometemos, na palestra do Dia do Advogado, a fazer aqui uma sessão de autógrafo, né, para quem vier adquirir até a data. Ótimo, ótimo. Com fé em Deus, presencial o nosso evento, né? Vou, então, passar para a finalização do evento. Se vocês quiserem fazer uma palavra final para o nosso público, podem ficar à vontade. Bom, eu só gostaria mesmo de agradecer, como disse o doutor Marcelo, a audiência que está aqui conosco até às 9h11 de uma quinta-feira, no mês de dezembro, que já é aquele clima de férias, né? Acredito, inclusive, que a grande parte aí dessa audiência já de férias, então isso é realmente muito significativo e me toca de uma maneira muito especial. Interferência aí. E agradecer à OAB, agradecer à Comissão de Empreendedorismo, a você, Marcelo, e a Cíntia. A Cíntia me avisou aqui que teve uma queda de energia na casa dela, então muito dificilmente ela consiga voltar. Mas também deixar o agradecimento à Cíntia, que, de certa forma, viabilizou que isso acontecesse. Fico muito feliz com o convite. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no início, mas eu, de certa forma, tenho um pé em Conquista, morei por muito tempo em Conquista. A minha OAB, inclusive, é vinculada à Vitória da Conquista, porque sou egresso da UESB. E fico muito, muito contente e, com certeza, estarei nesse evento, sim, de agosto. E, como disse Marcelo, aí, torcendo para que seja presencial, que a gente possa fazer essa sessão de autógrafos, esse abraço, e levar o professor Flávio para conhecer a grande Vitória da Conquista, a grande Suíça baiana. Eu também só tenho a agradecer à Ordem dos Advogados, agradecer à professora Cíntia, agradecer
agradecer a você, doutor Marcelo, e cada um que pacientemente nos ouviu, interagiu, levantou questões acerca desse tema, que é um tema, né, que eu acho que é apaixonante. Ou seja, discutir como os tribunais decidem mexe na vida de cada um de nós. Então, isso é fundamental. E, por isso, meu muito obrigado. Eu vou agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes, agradecer novamente ao nosso público que ficou aqui fiel com a gente até esse horário, e eu dou por encerrada o nosso evento de hoje. Parabéns aos envolvidos. Muito obrigado. Grande prazer. Boa noite a todos. Boa Boa noite, gente. Até mais.